Hello, second grade. Tudo bom? Segundo ano. Vamos iniciando mais uma semana. Yeah. Já iniciaram também as Olimpíadas de Inglês, tá? Se tu não se inscreveu, ainda dá tempo. Tem representante da turma lá. Coisa legal. Adoro, tá? Fico bem feliz. People, olha só. Ajeitando aqui a câmera, tá meio dobrada. Olha aí, people, estamos trabalhando com o nosso polígrafo 21, tá? Estamos falando sobre voz passiva. Tá para mudar já o assunto, tá? Mandei umas atividades diferentes, por exemplo, eu fiz atividade com o Chat Class, que é o mesmo robozinho que faz as atividades das Olimpíadas de Inglês, dá até para ter ideia assim do tipo de atividade que a gente tem lá, tá? Que mais? Também mandei um material um pouco diferente, fazendo atividade online, tá? Então, tô tentando diversificar, assim, o tipo de coisa que a gente tem. Mas o nosso forte mesmo, né? O nosso negócio é dar conta do que a gente tem no nosso polígrafo, enfim, tá? Eu sei que nem todas as atividades são tão interessantes, enfim, mas eu tento ir trocando as coisinhas que a gente trabalha, tá? Chegou o momento ali que tá quase para trocar, inclusive a atividade, né? Quase para trocar o assunto. Né? Nós estamos com voz passiva e daqui a pouco a gente começa a falar de tag question, tá? O que tem assim de interessante, essa matéria é um pouco complicadinha mesmo, tá? Eu já sei. Mas conhecimento de tempo verbal, isso é o que pega mais, tá? Então tem que ter assim, um conhecimento um pouquinho mais de tempo verbal. Para a atividade de hoje, people, eu dei uma espiada ali no que a gente tinha na sequência e tal. Antes de passar para esse o próximo assunto, que na verdade a aula de hoje seria um pouco da voz passiva, um pouquinho da próxima matéria, e eu preferi pegar a aula de hoje para fazer uma atividade avaliativa. Então vai ser a primeira atividade avaliativa dentro desse trimestre, que é o último, né? É o último do ano, enfim. Não sei se nos encontraremos fisicamente ainda esse ano, mas, né, temos que fazer essas coisinhas, né? Então, atividade avaliativa vale um pontinho na nota, eu vou marcar lá, tá? Não é nada assim muito difícil, uma vez que vocês conseguem fazer pesquisa e tudo mais, mas o mais importante de tudo é compreender como funciona. Então, quando eu falo de voz passiva, eu falo de uma atividade que a pessoa que está lá no início da frase não é quem faz a ação, tá? Então, por exemplo, vamos voltar lá. A voz passiva é para enfatizar a ação realizada e não quem a faz. Né? Volto lá naquele exemplo, né? O cachorro mordeu o John. Essa é uma voz ativa. O sujeito é o cachorro mordeu o John. O sujeito é o cachorro. E o cachorro faz ação. Então é uma voz ativa. Quando eu vou para a voz passiva, eu digo John foi mordido pelo cachorro. O John é o sujeito da minha segunda frase. John foi mordido pelo cachorro. Mas o John não faz ação. Tá? Então isso é a voz passiva, certo? E é para que eu utilizo? Não é só para bagunçar a vida do estudante, não. É justamente para enfatizar a ação e não quem a fez. É muito utilizado então em trabalho científico, né, no TCC, né, porque não interessa dizer que eu que fiz a pesquisa, isso já é sabido. O importante é o que foi resultado, né? Então foi descoberto que, né, foi descoberto que os elementos não reagem com o e assim por diante, certo? Só como exemplo, tá? Uma coisa importante de ser dita é o uso, né, quanto à estrutura, tá? O uso do verbo to be. Verbo to be no presente, a frase que está no presente. Verbo to be no passado, a frase está no passado. Verbo to be no presente contínuo. A frase está no presente contínuo, tá? E o passado particípio. Foi descoberto, tá? É sabido. Está sendo realizado. Está sendo realizado é presente contínuo, né? Estava sendo realizado, passado contínuo, certo? Então são alguns exemplos assim que tu podes utilizar. Então, primeira coisa, verbo to be, estrutura sujeito, verbo to be, sujeito que não faz ação, que sofre ação, recebe ação, sofre ação. Sujeito que sofre ação, recebe ação, verbo to be e verbo no passado particípio, tá? Por que tô batendo nessa tecla aí? Porque eu vou querer que vocês escrevam frases, certo?
Não vou dizer assim, ó, tem que ser sobre este assunto. Poderia, mas não vou pedir. Vou pedir então frases abertas, tá? Eu quero 10 frases, sendo 2 interrogativas e 2 negativas. Então são 6 frases afirmativas, 2 negativas e 2 interrogativas sobre o assunto que tu quiseres, tá? Quanto mais próximo da tua realidade, melhor. Quanto mais perto de ti, melhor, tá? Deixa eu ver. O filme tal foi assistido por mim e minha família. Perfeito, tá? Então é isso. É isso que eu espero de todos vocês, tá? Frases no passado, na voz, no passado não, na voz passiva, ok? Valendo um pontinho, 10 frasezinhas, 2 na forma negativa, 2 na forma interrogativa, as demais afirmativas. Kisses for everyone. Tenha um ótimo início de semana, tá? Espero que em breve a gente possa se ver, se falar pessoalmente, ok? Bye bye.